Oi, pessoal, tudo bem? Então, aqui a gente vai falar de eco, né? O eco é o fenômeno em que conseguimos ouvir nitidamente um som refletido por obstáculos refletores uma ou mais vezes sucessivas, tá? Por que obstáculos refletores? Porque tem um obstáculo que é absorvedor. Quando a gente está num estúdio, tocando, ensaiando algum tipo de música, tocando algum instrumento, o estúdio tem uma parede absorvedora. Então tem uns paredes que são acústicas, né, que a gente fala, que é para absorver o som, para não dar eco. Mas o eco, ele vai acontecer por quê? O nosso ouvido, ele tem por volta de 0,1 segundo para parar de ouvir o que a gente fala e começar a ouvir outra pessoa. Então, quando a gente está falando, o nosso ouvido ele está focado no que a gente está falando. Ele presta atenção no que ele está meio que ouvindo o que a nossa boca está falando. Então, como é interligado todos os nossos canais internos, a gente não consegue ouvir o outro quando a gente está falando. Então, quando o professor fala, nossa, gente, para de conversar, me escuta, e aí sempre um engraçadinho que fala, mas eu escuto com o ouvido e falo com a boca. Pessoal, isso não é verdade. Enquanto você fala, o seu ouvido presta atenção no que você está falando, né? E o nosso cérebro não dá conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ninguém consegue. O nosso ouvido, então, ele fica preocupado com o que você está falando. E a hora que você para de falar, ele demora 0,1 segundo para conseguir ouvir outra pessoa. É um delay, né? É um espacinho que ele demora aí para conseguir ouvir. E quando a gente, né, tem o eco, é por quê? Porque a pessoa falou, oi, aí demorou 0,1 segundo ou mais para o som ir até a parede, bater e voltar. Quando o som volta, o meu ouvido já sabe que não sou mais eu que estou falando, porque demorou 0,1 segundo. O ouvido já passou o delay. Então, quando o som volta, ele chega no meu ouvido como se fosse outra pessoa falando. Então, o eco é só aquele que você grita eco e volta eco, eco, eco. Outra palavra inteira. Isso é eco. Quando a gente chega numa sala vazia, né? Ou dentro do banheiro e começa a falar com alguém, aquele barulho grosso não é eco. Tudo bem? Aquilo ali é outra coisa. O eco, ele é o som que vem separado da nossa palavra, da nossa voz. Então você gritou uma coisa e a coisa volta por reflexão nesse objeto, nessa parede, né? Essa reflexão, ela precisa ocorrer numa distância mínima de 17 metros. Se eu tiver mais, vai ter eco e o som vai demorar mais para voltar. Mas se eu tiver menos distância, não vai acontecer o eco, tá? Então o mínimo é 17, para que o meu ouvido escute a palavra como se fosse vinda de outra pessoa. E aí você vai ter ali o eco, né? O fenômeno que a gente está estudando, beleza? Para calcular tempo, distância, a gente vai usar o ΔS sobre ΔT mesmo, que é a velocidade do som constante com a fórmula da velocidade média, beleza? Lembrando que o ΔS, a distância que o som percorre, é a distância de ida e volta, ok? Aqui a gente tem a reverberação. A reverberação é aquele som que a gente vai ouvir no banheiro, tá? Então, é quando a gente fala e parece que tem um monte de gente falando junto, né? Quando você tem vergonha de gravar áudio que você tá no banheiro, porque todo mundo vai saber que você tá no banheiro. Por que todo mundo vai saber que você tá no banheiro? Porque a nossa voz fica mais grossa, né? Ela parece que tem um coral falando junto com a gente. É porque tem reverberação. A reverberação é quando o som sai da nossa boca, bate em todas as paredes e teto e volta para o nosso ouvido junto com o som que a gente está falando. Ela volta antes do ouvido perceber que esse som não foi a gente que falou. Então o ouvido acha que é a gente que está falando também. Então fica aquela voz grossa, aquele coral, né? Isso a gente chama de reverberação. Quando a gente chega numa sala vazia, o primeiro a chegar na sala começa a conversar com os coleguinhas, aquela sala vazia, geralmente quando o teto é alto, nossa, faz um eco enorme. Alguns lugares do shopping também, você tá conversando, né? Você dá aquela risada, de repente todo mundo escuta a risada, você fala, gente,
Minha risada deu eco. É porque aquele lugar é um lugar onde o som bate e volta junto com a sua voz. Essa distância tem que ser menor que 17 metros para que não ocorra o eco, né? Mas aí depende do local e da quantidade de móveis, de lugares que você tem para ter. Então não tem uma distância mínima, tudo bem? Quanto mais móveis na casa, menor a reverberação. Ela acontece quando o som bate e volta sem ser absorvido. Quando a gente tem muitos móveis, cortinas, essas coisas, a gente vai ter maior absorção de som. Por isso que o banheiro é um lugar que tem muita reverberação, porque no banheiro a gente não costuma ter muitos móveis, ok? Ressonância. Ressonância vem do princípio de que todos os materiais, eles têm uma frequência de vibração. Para quem já assistiu Flash, né, sabe que ele consegue entrar na frequência de vibração de alguns materiais e com isso fazê-los explodir ou fazê-los aumentar a vibração, né? Então, a vibração, isso é real, todos os objetos, todos os materiais têm a sua vibração. Se você entrar na mesma vibração que o material, você cria uma interferência construtiva, crista com crista. E aí você faz com que esse objeto vibre o dobro, às vezes até mais do que o dobro, de amplitude. Então você consegue aumentar a amplitude de vibração de um material. Com isso, você consegue aumentar o seu som, né? Isso funciona na caixa de ressonância do violão. Isso funciona em alguns teatros, né, que são a céu aberto, como essa primeira foto, né? Aqui é um teatro, é tipo uma oca, né, que o pessoal coloca numa praça, em que ele foi desenhado e arquitetado certinho para que quem está aqui no meio cante e todo mundo aqui fora, ó, sentados aqui, são arquibancadas. Todo mundo aqui escuta como se estivesse no microfone. E eles cantam sem microfone. Porque o som bate e volta todo junto, né? Faz uma caixa de ressonância aqui dentro, como se fosse a caixa do violão. E o som vem pro ouvido de todo mundo. Ok? No estádio, já aconteceu uma vez das pessoas baterem os pés com tanta força e todo mundo tão ritmado que já chegou a quebrar a estrutura da arquibancada e as pessoas caíram por entrar na frequência de vibração da arquibancada. Hoje em dia as arquibancadas são feitas com materiais diferentes para que cada um tenha uma frequência natural de vibração diferente. E aí você não consegue entrar na vibração de toda a arquibancada. Então você não quebra mais a arquibancada. Mas antigamente elas eram feitas todas de concreto. Entrou na frequência do concreto, você consegue rachar e até cair. Machucou muita gente na época por conta dessas batidas de pé ritmadas. Ok? A taça, né? A taça, ela quebra aqui quando você entra na frequência de vibração dela. A frequência de vibração dela é muito próxima a um grito agudo. Então, as pessoas que conseguem manter um agudo por algum tempo conseguem fazer essa taça vibrar até quebrar, tá? Aqui a gente tem uma menininha no balanço. Todo mundo aqui que já sabe balançar, sabe entrar na frequência de vibração do balanço. Ela estica a perninha, o balanço sobe, encolhe a perna, o balanço desce. Sobe a perna, o balanço sobe, encolhe a perna. Então você está aqui impulsionando e você vai vibrando, você joga o seu corpo. Quando você joga o seu corpo para trás e para frente, você está na frequência de vibração desse balanço, né? Não na vibração natural do seu elemento, mas sim na vibração do balanço. Então você vai fazer com que essa amplitude aumente cada vez mais. Aqui é uma cama elástica, né? Todo mundo que já foi numa cama elástica sabe que você tem que pular ritmado. Se alguém vir e pular no meio do seu pulo, você cai, né? Estraga o pulo. Por quê? Porque quando alguém pula no meio do seu pulo, ela está criando uma frequência diferente de vibração. Então, ela vai criar uma frequência diferente de oscilação ali. Então, ela vai criar uma interferência destrutiva e destrói a sua onda e você cai, tá? Então, aqui a gente, para pular cada vez maior, né, mais alto, você vai ter amplitude maior, você vai ter que oscilar sempre no mesmo período, na mesma frequência de vibração, ok? E para encerrar, a gente vai falar um pouquinho do efeito Doppler. O efeito Doppler é uma alteração na percepção da frequência do som. Falei para vocês até agora que a frequência não muda. A frequência não muda a não ser no efeito Doppler. É a primeira vez que a gente vai ter que a frequência muda. Mas aqui a frequência que muda é a frequência aparente.
Então, aqui é aquele princípio dos carros de corrida, né? Eles se aproximam, a gente escuta um barulho agudo, e quando eles afastam, a gente escuta um barulho grave. É o famoso ion, né? E fica ion, 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 passando os carrinhos, né? Por que a gente escuta isso? Aqui eu pus um carrinho bonitinho, né? Ele tá buzinando. Começa a buzinar, percebam que as ondas têm o mesmo tamanho para frente e para trás. Quando ele começa a acelerar o carro, ele começa a comprimir as ondas aqui na frente e afastar as ondas de trás. Nesse movimento, quando ele comprime as ondas dele, olha aqui, ó, quando ele comprime as ondas na frente, né, a gente vai escutar um barulho mais agudo, porque a frequência é maior, é comprimento de onda menor. Então aqui vai ter uma maior frequência, um som agudo. Atrás, quando ele está se afastando, a gente vai receber, ó, o comprimento de onda grande. Então vai ficar mais grave. Muita gente vem com aquela, né, nossa, a ambulância estava mó enchendo meu saco, tudo agudo, aquele barulho, depois que ela passa, parece que ela desligou a sirene. Não é que ela desligou, é que ficou tão grave que você não escuta mais, tá? Ela incomoda muito mais quando ela está aproximando que quando ela está afastando. Porque o som agudo incomoda muito mais os nossos ouvidos do que o som grave, tá? A teoria é muito importante, principalmente para Enem. Aqui é a primeira festa fantasia que acontece no The Big Bang Theory. Aqui, então, vai mostrar o Sheldon vestido de efeito Doppler, né? Então, próximo à fonte, aqui, ó, quando ele está acelerado, próximo ao ponto, eu tenho as ondas mais curtas e aos pouquinhos aqui, ó, as ondas vão ficando mais espaçadas. Então, ele está vestido de efeito Doppler. Beleza? Tava fácil, né? A gente tem uma continha para efeito Doppler que vai falar da regra de sinal, né? É muito importante essa regra de sinal. A fórmula do efeito Doppler é essa aí, e que você olha e fala, gente, eu não sei nem por onde começar. Então eu vou explicar e vocês vão perceber que não é tão difícil quando você adota a mesma regra de sinal para todos os exercícios. F' é a frequência aparente e F é a frequência natural, real da fonte. Então aqui eu tenho uma frequência aparente, aqui eu tenho a frequência real. Velocidade V é a velocidade do som, tá? Normal, 340 metros por segundo, na maioria das vezes, mas cada exercício dá sua velocidade de som. VO, velocidade do observador. E VF é velocidade da fonte. Esse mais ou menos existe porque pode ser mais ou pode ser menos. E é aí que vem a convenção de sinal. Eu quero que vocês, quando vai fazer um exercício, desenhem o observador e a fonte. Qualquer posição, tá? Tanto faz. Para direita, para esquerda para direita, tanto faz. Você vai desenhar aqui o observador e aqui a fonte. Tudo que vai do observador para a fonte é positivo, ok? Por quê? Porque esse vai ser o sentido de convenção. Se o observador vai no sentido observador-fonte, ele aproxima da fonte, ele é positivo. Se ele afasta, ele é negativo. E a fonte? Se a fonte vai se afastando, ó, nessa direção, dessa seta azul, ela é positiva. Se a fonte está aproximando do observador, ela é negativa. E essa regra de sinal resolve todos os problemas. Pode estar até na vertical. Eu já vi exercício que põe o cara lá atrás e a ambulância aqui na frente. E aí vai aproximando, afastando. Pode estar os dois em movimento, pode estar só um. Tá? Lembrando que quando alguém está parado, a velocidade dele é 0. Então, vocês podem trocar por velocidade 0 aqui em qualquer ponto. Beleza? Velocidade real da fonte e frequência aparente. Beleza? Vamos encerrar aqui, gente. Eu acho que já deu bastante conteúdo. Eu volto para vocês ainda essa semana com mais conteúdos para terminar a acústica. Beleza?